Olá, sexto ano. Atividade com base em Ciências Humanas, página 137 do caderno Trilhas de Aprendizagens. Leitura do documento ou ouvir o arquivo de áudio sobre parques por distritos, Casa das Artes e intervenções. Em todo o mundo existem diversos parques e a população usa esses espaços para cultura e diversão. A nossa região também possui alguns parques que podem se tornar casa de muitas obras de arte. Veja abaixo os parques da nossa região de Guaianazes. O primeiro deles é esse aqui, o Parque Chácara das Flores. O parque foi fundado em 2002 como uma forma de compensação ambiental da área desmatada por uma construtora para a construção de prédios. Preservou-se, assim, a área verde que inclui remanescentes da Mata Atlântica, com flora e faunas nativas e jardins. O espaço também conserva as antigas edificações da fazenda que deu lugar ao parque. Uma delas, hoje, é a administração. A antiga olaria é o lugar onde mexe com barro para fazer objetos utilitários ou de decoração. Por exemplo, xícaras, panelas, tudo de barro. A antiga olaria é utilizada para oficinas e exposições. Além disso, os seus usuários contam com um galpão coberto para jogos, quadra poliesportiva, playground, pistas para Cooper e caminhada, trilhas e aparelhos de ginástica. Aqui embaixo a professora deixou o telefone do lugar, o endereço, o horário e a informação de que esse parque a entrada é gratuita. O segundo parque é o Parque do Lajeado. O Parque Lajeado foi inaugurado em 2010. Sua implementação deu-se em uma antiga chácara do bairro que teve toda a mata nativa preservada e liberada para visualização da comunidade com a substituição do muro por um gradil. Então eles tiraram o muro e colocaram em volta uma espécie de cerca, para que as pessoas possam ver o parque de fora. Neste espaço foram detectadas aves típicas da Mata Atlântica, a exemplo do pica-pau anão de coleira, pichororé e o periquito rico. Aos seus usuários, o parque oferece playground, mesas de jogos, áreas de recreação e um centro de educação ambiental. Aqui embaixo também tem o telefone do lugar, o endereço, a informação de horário e a informação de que o parque, a entrada é gratuita. E o último parque, e não menos importante, é um que fica perto da estação de Guaianazes, se chama Parque Linear Guaratiba. É um conceito que surgiu no plano diretor estratégico da cidade. Além de representar a expansão da área verde, contribui para melhorar a permeabilidade do solo, minimizando as enchentes, protegendo os cursos d'água ainda não canalizados. O parque irá reduzir também as áreas de risco, na medida em que evitará a construção de habitações irregulares e ampliar a qualidade de vida da população que vive na região. Embora ainda esteja sendo implementado, ele já está aberto para a comunidade que pode usufruir das quadras, dos brinquedos e do espaço verde existente. O endereço é esse aqui, o horário de funcionamento e a informação de que a entrada para esse parque também é gratuita. Esses parques são bem legais, mas a gente só pode visitar eles depois que acabar a quarentena, combinado? Intervenção artística urbana. A intervenção é um tipo de arte que você pode fazer em vários lugares diferentes. No metrô, na rua, no ônibus ou até mesmo dentro desses parques, da nossa região. Vamos entender o que é isso. As intervenções são manifestações organizadas por grupos de artistas com o propósito de transmitir mensagens.
Elas são um tipo de arte que tem o objetivo de questionar e transformar a vida cotidiana, do dia a dia. A intervenção urbana é um termo utilizado para designar os momentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizadas em espaços públicos. No início, um movimento não reconhecido que foi ganhando forma com o decorrer dos tempos e se estruturando. Mais do que marcos especiais, a intervenção urbana estabelece marcas, particulariza lugares, recria paisagens. Existem intervenções urbanas de vários portes, indo desde pequenas inserções através de adesivos até grandes instalações artísticas. Aqui embaixo tem um exemplo. Intervenção urbana é como essa, ó. O bueiro que escoa a água da rua já estava lá. O artista ele só pintou em cima desse bueiro que já estava na rua a Carmen Miranda. Então, quando a água escoa para dentro do bueiro, parece que é a Carmen Miranda que está bebendo essa água. Tá? A intervenção lança no espaço público questões que provocam discussões em toda a população. De uma maneira ou de outra, ela faz com que as pessoas parem a sua rotina por alguns minutos, seja para questionar, criticar ou simplesmente contemplar a arte. Sua finalidade é provocar o público para questões políticas, sociais, ideológicas e estratégicas. Aqui embaixo tem alguns exemplos. Aqui é uma vaquinha que foi colocada no meio da Avenida Paulista. Aqui, o prédio já estava lá, o artista só colocou esse bonequinho aqui para dar a impressão de que o prédio esmagou essa pessoa, né, esse morador de rua, de mentira. Do lado, tem essa imagem onde as bolinhas já estavam do lado da ciclovia aqui onde anda de bicicleta para que os carros não invadissem esse espaço. O artista só colocou o Pac-Man para fingir que ele vai comer essas bolinhas aqui. Depois, outra intervenção que foi feita no Parque Mário Covas, onde um artista colocou esse bonequinho feito de vários chinelinhos. Outra intervenção na rua é a Grande Omelete. O artista colocou um monte de ovos gigantes no meio dessa praça. Depois, outro exemplo. O artista pegou esse beco e colocou um monte de guarda-chuvinha penduradinho. O que será que essas obras querem dizer? Vale aí a reflexão, né? Depois, essa obra de arte aqui, que é um carrinho de sorvete, só que parece que ele derreteu como se o próprio carro fosse um sorvete. Depois, nas escadarias de uma comunidade, o artista fez esse grafite de alguns peixes subindo e descendo. Depois, essa obra de arte que parece uma moça, né, limpando esse local, e aí ela vai jogar a sujeira para debaixo do tapete ou debaixo do painel, que na verdade não existe, é só uma parede. Isso é um desenho. Depois embaixo tem um beco de uma comunidade, o artista pintou tudo de azul e escreveu beleza, para quando a pessoa entrar, ela dar de cara com essa palavra e tentar enxergar a beleza dentro desse local. Depois, outra obra de arte que o artista fez na rua, no chão, uma pintura que dá a impressão para as pessoas que estão passando ali que elas vão cair nesse penhasco, né, nessa cachoeira, e na verdade não vai, porque isso é uma mentira, é só uma ilusão de ótica, né? O artista ele fez um desenho. E por último aqui, é um artista que colocou um pregador gigante de madeira, fingindo que está beliscando o solo, né? O que será que isso quer dizer? Será que ele tem alguma intenção com isso? E agora algumas obras de arte de um artista que a gente já conhece. E as intervenções do Eduardo Suhr no Brasil trazem grandes reflexões no que se propõe. Aqui, essa mostra um monte de boia de salva-vidas que ele colocou na frente do plenário, lá onde ficam os políticos do nosso país. O que será que isso quer dizer? Do lado, uma obra de arte que a gente já estudou aqui, que é essa do mesmo artista, onde ele coloca um monte de garrafa PET gigante do lado do rio Tietê. E por último aqui, ó,
é um outro tipo de intervenção, só que ele vai usar outras linguagens, né, em vez da escultura e das artes visuais, que é a dança e a música. A dança e a música também podem fazer parte de uma intervenção artística urbana. Elas são conhecidas como flash mob. Um grupo de pessoas se organiza e planeja uma ação comum, reúne-se em um local público, realizam a intervenção, dança com música e se dissipam rapidamente. Essas pessoas vão andando pelo lugar, de repente elas vão se juntando, faz a coreografia e depois voltam a andar como se nada tivesse acontecido. E por último, essa obra de arte aqui, do Banksy. Ele fez uma intervenção artística no banheiro da casa dele durante a quarentena. Esse artista ele faz intervenções de grafite nas ruas, mas como a gente está nesse período de quarentena, ele fez uma dentro da casa dele no banheiro, onde ele desenhou esse monte de ratinho bagunçando o banheiro dele. Bem bonitinho, né? Eu deixei alguns vídeos. O primeiro vídeo vai falar sobre o que é intervenção urbana. É só clicar nas linhas em azuis para assistir o vídeo. Depois, um segundo vídeo que vai falar sobre quem é esse artista que fez essa obra de arte dos ratinhos, né? O Banksy. Depois, embaixo, um vídeo para vocês entenderem como que funciona um flash mob, que é a intervenção com dança. E por último, um vídeo lindo, que é esse aqui, que é um flash mob para divulgação do musical Rei Leão, que eles fazem no aeroporto, tá? Terminou de ver os vídeos, vem para a atividade. Imagine que você é um artista e precisa fazer uma obra de arte de intervenção urbana em um dos parques da nossa região, na intenção de fazer as pessoas pensarem sobre o coronavírus e a importância da quarentena. Crie um desenho como rascunho dessa possível intervenção. Lembre-se que na intervenção urbana o legal é você criar a sua obra de arte com coisas que já estão no local. Observação: fique em casa. Enviar a foto da atividade na plataforma para avaliação. Então não é para sair de casa, tá? Não é para ir em lugar nenhum, nem em parque, nem nada. Você faz o seu desenho, imaginando como que poderia ser essa obra de arte nos parques da nossa região, para fazer as pessoas pensarem sobre a importância da quarentena, tá? Faz a atividade, o seu desenho, tira uma foto e envia para a professora avaliar. Boa atividade!